O George Martin já assistiu aos 6 primeiros episódios de O Cavaleiro dos Sete Reinos e disse que gostou muito, mas será que a gente pode confiar no que esse cara tá falando? Afinal, esse velho maluco já falou coisas parecidas de outras séries por aí, né? Bora falar mais dessa doideira aí. Oi, eu sou o Cal e hoje eu tô aqui porque eu quero falar um pouco mais sobre o criador de Westeros, falando sobre a nova série derivada de Game of Thrones, o que isso pode significar para o futuro. Então, antes de tudo, eu acho que é bom a gente contextualizar do que é essa série O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Ela é baseada, então, na história de Dunk and Nag, que é não é bem um livro, mas são contos que aqui no Brasil foram juntados num livro só. Nesse livro aqui, ó, para ser mais exato, esse aqui, né? Tem até uma outra versão que eu tenho aqui, com uma capa dura, capa bem bonita, mas enfim. Se passa 90 anos antes de Game of Thrones, então é uma Westeros diferente, com menos guerra e mais política interna. E o tom, ele é mais aventuresco e mais intimista do que a gente vê em House of the Dragon. Mas como será que a HBO tá adaptando essa história? E o mais importante, o que o George Martin tá falando sobre isso, né? O George Martin, então, ele teve acesso aos 6 episódios da primeira temporada. E acabou até escrevendo um artigo sobre isso. E eu vou ler esse artigo aqui com vocês. Eu usei o Google Translate para ficar mais fácil para vocês, então provavelmente tem alguns errinhos de tradução, mas eu acho que vai dar pra gente entender no geral. Então ele fala aqui Dunk and Nag e algumas coisas aleatórias. Eu vou pular a parte que ele não fala do Dunk and Nag, começa mais aqui, ó, para baixo. Ele fala o seguinte: Cavaleiro dos Sete Reinos, para começar. Ira, na verdade Ira, que é uma das produtoras, e sua equipe terminaram a primeira temporada meses atrás e passaram para a pós-produção. Aqui eu vi todos os 6 episódios agora, os 2 últimos cortes brutos, reconhecidamente, e os amei. Dunk and Nag sempre foram meus favoritos. E os atores que encontramos para retratá-los são simplesmente incríveis. Sim, eu vi as fotos e parece que os atores vão ficar muito bons mesmo, como Dunk and Nag. O resto do elenco também é fantástico. Espere até conhecerem o Laughing Storm e Tansel Too Tall. Night of Seven Kingdoms, o Cavaleiro dos Sete Reinos, é uma adaptação de Hat Knight, lá fora ele é chamado assim, né? Que é o primeiro conto, na verdade. Cavaleiro Andante, se eu não me engano, e é a primeira das novelas que escrevi sobre eles. É tão fiel quanto a adaptação como um homem razoável poderia esperar. E todos vocês sabem o quão incrivelmente razoável eu sou sobre esse assunto em particular. Aqui começa o problema, né, George Martin? Porque você costuma falar que sempre gostou das coisas no começo, de repente, quando o negócio passa a primeira temporada e a gente começa a criticar algumas coisas, de repente você começa a enxergar coisas que você não via antes. Mas tudo bem, vamos continuar. Os espectadores estão à procura de ação e apenas ação. Bem, este aqui pode não satisfazê-lo, né? Os que querem só ver isso. Há uma cena de luta aqui tão emocionante quanto qualquer uma poderia pedir. Mas não há dragões dessa vez, sem grandes batalhas, sem caminhantes brancos. Sem vagantes brancos, né? Essa é uma peça de personagem, seu foco é no dever e honra, no cavalheirismo e tudo que significa. Cavaleiro Andante foi publicado entre Game of Thrones e Clash of Kings, ou entre Guerra dos Tronos e Fúria dos Seis, em Robert Silverberg, uma antologia épica de Legends, e foi tão popular que trouxe dezenas de milhares de novos leitores para o Westeros. As vendas de meus romances foram muito maiores depois de Legends, ou seja, ele começou a vender mais todos os romances dele quando ele publicou isso, né? Quando ele publicou essa história. E por isso eu acredito que Silver Bob, Yanni Gobrel e Dunk and Nag. Essa é uma das melhores histórias que eu já escrevi. Ele não traduziu direito, né? Que eu já escrevi. E estou tão satisfeito que Ira Parker, Ty McKell, Aziza Barnes, que ele descansa em paz, esse cara era um dos produtores e, se eu não me engano, faleceu durante as gravações. Owen Harris e nosso elenco e equipe surpreendentes fizeram o certo por eles. A série será uma sua estreia fantástica deste ano, me disseram agora. Quão grande não posso dizer, talvez no ano, com tarde não posso dizer, talvez no outono dos Estados Unidos. A gente já está sabendo mais ou menos que vai estrear entre julho e agosto aqui, né? Então, espero que você ame o show tanto quanto eu. Enquanto isso, tá se movendo aí pro segundo conto eles estão indo para a segunda temporada, né? Uma espada juramentada aqui no Brasil. O segundo conto de Dunk and Nag. E assim que terminar os Ventos de Inverno... Meu Deus do céu. É uma piada. A gente é uma piada pra você, né, seu velho filho da mãe. Terei de entrar em Village Hero e todos os outros contos que aguardam os rapazes. Beleza. Enfim, então aqui ele demonstra, tá empolgadíssimo, que tá tudo uma beleza, tá tudo lindo, mas
Vamos com calma. No geral, então, ele gostou do tom e da adaptação, destacou as atuações, ambientação, roteiro. Parece um bom sinal, né, a princípio. Mas antes da gente comemorar, tem um detalhezinho, um pequeno detalhezinho, curioso sobre as opiniões do Martin. Ele já fez isso antes, com outras adaptações, e a última foi em House of the Dragon. Se você, então, é um amante de Game of Thrones e tá acompanhando House of the Dragon, sabe que o Martin costuma elogiar os primeiros episódios e depois muda de opinião. Vocês lembram que eles falaram sobre House of the Dragon? Ele disse que amou, eu não tô brincando, ele amou os primeiros episódios da segunda temporada. Mas quando a série começou a passar, o negócio mudou. Eu vou pegar aqui pra vocês o que ele disse, tá? Quando a série começou a passar. Tem uma matéria da IGN Brasil falando, né? É muito sombrio. George Martin já viu os primeiros episódios da segunda temporada de House of the Dragon. Poderoso, emocional, angustiante, comovente. Ainda falta muito para a segunda temporada de House of the Dragon. Não tinha nem estreado, né? Aqui, ó, dezembro de 2023. Mas George Martin compartilhou algumas opiniões sobre os 2 primeiros episódios, provocando que eles são, sem surpresa, muito sombrios. Martin revelou em uma nova postagem no seu blog, esse mesmo que eu mostrei para vocês agora há pouco, que o co-criador de House of the Dragon, Ryan Condal, deu a ele uma prévia dos 2 primeiros episódios da segunda temporada de House of the Dragon. Claro, dificilmente sou objetivo quando falo sobre qualquer coisa baseada no meu próprio trabalho. Mas devo dizer que achei os 2 episódios ótimos. E eles ainda nem terminaram, explicou Martin. Sombrio, vejam bem. Muito sombrio. Eles podem fazer você chorar. Eu também não chorei. Mas um de meus amigos chorou. Poderoso, emocional, comovente, tocante. exatamente o tipo de coisa que eu gosto. Tá bom, Martin. Isso, como observado, não deve ser um grande choque para aqueles que leram o livro Fire and Blood, né, Fogo e Sangue, no qual o spin-off de Game of Thrones se baseia. Mesmo para aqueles que assistiram a primeira temporada da série. Finalmente, esse evento, beleza. Ok. Viram ele todo elogios para os 2 primeiros episódios. Mas quando a temporada começou a ser exibida e passou da metade ali, ele começou a reclamar. Olha, se você gostou desse conteúdo aqui até agora, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Olha só o que ele disse. George Martin diz que mudanças em House of the Dragon foram tóxicas. Martin nunca se manifestou tão criticamente sobre o assunto, nem mesmo quando o público reprovou as últimas temporadas de Game of Thrones. O criador de Game of Thrones, House of the Dragon, escreveu uma crítica pública e severa sobre as mudanças na segunda temporada de House of the Dragon. Em seu blog, George Martin escreveu que mais alterações tóxicas estão por vir nas temporadas 3 e 4. Martin nunca se manifestou tão criticamente sobre o assunto, nem mesmo quando o público reprovou as últimas temporadas de Game of Thrones. Às vezes, borboletas se transformam em dragões. Em uma publicação intitulada Cuidado com as Borboletas, Martin explica como pequenas mudanças no início de uma adaptação podem se transformar em desfechos completamente diferentes e, potencialmente, muito piores. No fim da história, Martin abordou isso antes, em 2015, quando os fãs ficaram descontentes com os abusos de Ramsay Snow com Sansa Stark, algo que não acontece nos livros. Ele escreveu. Houve diferenças entre os romances e o programa de televisão desde o primeiro episódio da primeira temporada, e há muito tempo falo sobre o efeito borboleta. Pequenas mudanças levam a mudanças maiores, que levam a mudanças enormes. A HBO tem a tarefa impossível e exigente de adaptar meus romances extensos, extremamente complexos excessivamente, com suas camadas de enredos e desenredos, suas contradições e narradores não confiáveis, mudanças de ponto de vista, ambiguidades e um elenco de centenas de personagens. Raramente houve uma série de TV tão fiel ao seu material de origem em geral, mas quanto mais o show avança, maiores se tornam as borboletas, e agora chegamos ao ponto em que bater as asas da borboleta está criando tempestades. Agora ele volta sua atenção para House of the Dragon, e os grandes efeitos borboleta que ocorrem à medida que seu show se desvia cada vez mais da história contada em Blood and Fire, Fogo e Sangue, a história falsa de Martin sobre a dinastia Targaryen. Movimente-se como uma borboleta, pique como uma abelha. Eu adoro usar as palavras bonitinhas, né? Por muito tempo, as mudanças pareciam expandir os personagens, especialmente estabelecer uma dinâmica interessante sobre a amizade e rivalidade entre Rhaenyra e Alicent, além de criar uma versão muito mais seca do rei Viserys I, o qual Martin elogiou extensivamente, dizendo que gostaria que essa versão estivesse no livro. No entanto, no final da segunda temporada, as coisas desandaram. Apesar dos momentos ótimos, ficou claro que algo estava errado. Na nova publicação, Martin foca na cena do primeiro episódio da segunda temporada, Blood and Cheese, queijo e sangue, embora ele tenha discutido outras mudanças em termos mais vagos antes, sobre como os dragões não deveriam estar no vale, onde Rhaena aparentemente está prestes a se conectar com Chip Stealer, por exemplo. Veja bem que aqui ele está falando Blood and Cheese, o queijo e sangue, que está no primeiro episódio.
E o primeiro episódio não foi justamente o que o senhor viu antes? Que o senhor teceu comentários, que adorou os 2 primeiros episódios? Tá lá no final do primeiro episódio, senhor Martin. Então por que o senhor elogiou os 2 primeiros episódios pra depois que acabar, você vir falar, mas o sangue e queijo? Pô, tá de brincadeira comigo? No livro, quando os assassinos contratados por Daemon Targaryen chegam ao quarto de Elena, há outro filho da rainha presente, o príncipe Maelor, que tem apenas 2 anos. Na versão original, queijo e sangue deixam a rainha decidir qual dos meninos vai morrer. Ela escolhe a Maelor para preservar a vida do herdeiro. O aspecto escolha de Sofia era a parte mais forte da sequência, escreveu Martin. A mais sombria, mais visceral. Eu odiei perder isso. E a julgar pelos comentários online, a maioria dos fãs concordou. Sim, senhor Martin, a gente concorda com isso. Eu mesmo, quando fiz as lives, eu falei extensivamente o porquê que eu não gostei de Sangue e Queijo. Não é porque não mostraram as coisas, mas foi o como foi feito. Só que o senhor falou que gostou dos 2 primeiros episódios. Tá registrado. Então, tem como levar você a sério? Não tem. O autor foi inicialmente informado pelo showrunner Ryan Condal que os produtores estavam apenas adiando a introdução desse personagem, mas agora vão cortá-lo completamente da história. Isso, Martin argumenta, terá grandes consequências no futuro, já que o destino de Maelor desempenha um papel importante em eventos importantes que estão por vir. Maelor, o ausente. Enfim, não vou ler tudo, porque eu já li coisa pra caramba aqui, então ele tá reclamando da ausência de personagens, coisas que nós, fãs, concordamos. Eu concordo plenamente com você, Martin. O que eu não concordo é você elogiar antes, para criar expectativas em todo mundo, a gente acreditar que a série vai se utilizar em grande parte no material base e muda. Então você cria as expectativas na gente, os idiotas aqui acreditam e depois você vem pro nosso lado. Não é mesmo? Palmas pra você, seu velho filho da puta. Ou seja, o elogio dele agora é um ótimo sinal. É super legal. Mas será que a gente pode mesmo confiar que ele vai continuar gostando até o final? Mas o que isso significa pra série no final? O elogio do Martin, como sempre, aumenta o hype. E mostra que a HBO parece estar no caminho certo. Mas a série com certeza pode surpreender a gente, pro bem ou pro mal. Vale lembrar que mudanças na série são normais. Aconteceu isso em House of the Dragon, aconteceu em Game of Thrones, e vale lembrar principalmente do final que nós tivemos. Quero lembrar que o final colocado não foi tirado da cabecinha dos produtores. Por mais que a gente queira falar mal do D.B. West, o Dave Benioff, eu concordo, não veio da cabeça deles. Esse final veio da cabeça do Martin. Foi o primeiro final que ele pensou para os livros. Hoje, se eu não me engano, ele já deve estar no 4º ou 5º final diferente. Só que o final mostrado foi o que ele criou. Obviamente, acredito que o como se chega naquele final, ele pensou em coisas diferentes. Mas esse sinal controverso aí deixou a gente sempre preocupado com o que está vindo pela frente. E House of the Dragon, na 2ª temporada, deixou a gente mais atento ainda. Mas eu quero saber de você. Você acha que Cavaleiro dos 7 Reinos tem tudo para ser um sucesso? Será que o Martin vai manter esses elogios ou ele vai mudar de novo de opinião lá pro final da temporada? Comenta aqui e eu quero saber a sua opinião. E, de novo, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativa o sininho aqui pra você não perder nenhum dos vídeos falando sobre Westeros e outras coisas da cultura pop. E para conferir mais vídeos falando sobre as séries ou os livros do George Martin, confere as playlists daqui que tem muita coisa para você conferir, tá bom? Eu vou ficando por aqui e agradeço como sempre a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!